É frio. É seco. E na maior parte do ano é totalmente lastimável. As montanhas rochosas se estendem mais de 4.800 quilômetros ao longo da espinha da América do Norte, com uma variedade grande de ecossistemas e de solos. E de longe, o lugar mais inóspito para chamar de lar está no topo dessas grandes montanhas. Mas para alguns animais, este é o melhor lar de todos. Da cabra das montanhas rochosas ao habitante mais famoso do lugar, a marmota. Como esses animais conseguem sobreviver em um dos ambientes mais inóspitos da Terra? Wild Rockies. Surgindo acima da paisagem, as montanhas rochosas se mostram acima das nuvens. Mais de 100 cordilheiras separadas formam as rochosas, com dezenas de picos que chegam a mais de 4.000 metros acima do nível do mar. Lá no alto, na região alpina, acima da vasta floresta que cobre as encostas, há muita terra disponível para os animais certos. Mas isso não significa que seja fácil viver aí. Aqui em cima, somente os mais fortes sobrevivem. Isso porque o topo da montanha não é exatamente simpático e convidativo aos possíveis moradores. A esta altura é incrivelmente frio. As temperaturas caem até 2 graus Celsius a cada 300 metros acima do nível do mar. Também é perigosamente ventoso, com rajadas que passam dos 160 km por hora. O mesmo que um furacão de categoria 2. Circulando pelos penhascos afiados. As necessidades básicas para viver são escassas, como comida e abrigo. Porém, também há poucos predadores, que preferem caças mais fáceis lá embaixo no vale. É por isso que muitos animais escolhem estes picos para chamar de lar, doce lar. As espécies que vivem aqui são as que melhor se adaptaram a essas condições selvagens. Felizmente, para estes moradores, a vida está para ficar um pouco mais fácil. A primavera chegou. À medida que a vegetação começa a aparecer por entre os últimos resquícios de neve, o lagópode branco se prepara para uma nova estação trocando de roupa. Essas aves passam sua vida nas encostas alpinas e esperam o final do inverno se escondendo em plena vista.
Sua plumagem branca os ajuda a praticamente desaparecerem na neve. Também atua como um cobertor grosso que vai até as patas e as ajuda a se protegerem do frio. E quando o inverno rigoroso fica ainda mais rigoroso, essas aves se abrigam no meio da neve. Mas agora, a neve está começando a derreter. E a plumagem branca do lagópode branco está desaparecendo também. Uma plumagem marrom escura começa a aparecer. Ela é perfeita para se camuflar por entre as rochas. As cabras das montanhas rochosas também estão passando pela muda, desesperadas para se resfriarem à medida que o calor se aproxima. A sua pelagem grossa e exuberante foi crucial para sua sobrevivência nos últimos meses. Esse pelo grosso tem lã por baixo e por cima uma pelagem falsa que protege a cabra de temperaturas de 46 graus Celsius negativos. E contra os ventos que parece um furacão de categoria 2. Porém, agora elas não veem a hora de tirarem essa proteção, roçando-as contra rochas e árvores. A sua pelagem começa a cair assim que a neve começa a derreter, dando lugar a uma pelagem leve para o verão. Aqui em cima, onde o ar é rarefeito, o sol é implacável. E para uma cabra das montanhas rochosas, o calor pode ser tão fatal quanto o frio mais violento. As cabras das montanhas rochosas são muito propensas à insolação. Elas não transpiram. Ao invés disso, elas ofegam como os cachorros para se manterem frescas. Elas também se protegem na sombra quando o sol está intenso. Mais acima da cordilheira, o carneiro selvagem também tenta se manter fresco. Ele respira fundo para respirar ar fresco através de suas narinas, que estão cheias de vasos sanguíneos. Isso esfria o sangue, o que por sua vez esfria o corpo. O seu corpo é bem adaptado ao frio. Robusto, tem patas curtas, uma cauda curta e orelhas minúsculas. Isso tudo o ajuda a reter o máximo de calor possível. Mas quando a temperatura aumenta, tudo isso se torna um problema. Assim como a cabra das montanhas rochosas, ele também encontra um lugar confortável para cochilar enquanto a temperatura aumenta. Ele não precisa esperar muito tempo. Nos picos das montanhas rochosas, o clima muda em um piscar de olhos. No verão, pode fazer calor, mas também pode fazer frio, ou chover, ou haver estiagem. Depende do humor da mãe natureza, às vezes mudando de minuto a minuto, indo do quente ao calor escaldante, ao frio congelante, tudo no mesmo dia. A proteção das nuvens faz uma diferença enorme. E quando o sol se esconde à noite, a temperatura cai, às vezes mais de 15 graus Celsius. Mas hoje, o carneiro não está esperando a noite cair. A fome o leva de volta ao sol. Ele precisa se alimentar após a escassa oferta de comida durante o inverno. As cabras também não podem se esconder do sol por muito tempo. Toda cabra das montanhas rochosas corre risco de vida. Durante o inverno, as suas reservas de gordura são quase que consumidas por inteiro. As chances de sofrerem de inanição são muito reais. Agora, elas precisam rapidamente correr atrás da comida para encher as reservas de gordura que precisam para sobreviver durante o próximo inverno.
Quase todos os animais que vivem nessa região são mamíferos de sangue quente. E normalmente são herbívoros. Porém, se a vida é difícil para esses animais, é ainda mais difícil para as plantas. Aqui, a vida das plantas é muito dura. E quanto mais alto for, mais esparsa é a vegetação. Onde as árvores param de crescer depende de quão perto a montanha esteja da linha do Equador. Na faixa sul das Montanhas Rochosas, as árvores crescem a uma altura de 3.700 metros. Mas nas Rochosas Canadenses, as árvores só chegam aos 760 metros. Há somente 200 espécies de plantas que conseguem viver aqui em cima. Quase metade delas também pode ser encontrada em outra região inóspita do mundo, o gelado ártico. As plantas precisam de dióxido de carbono para realizar a fotossíntese, e isso quase não há aqui onde o ar é rarefeito. A chuva é mínima. A média de precipitações chega aos 30 centímetros todo ano. Basicamente, o lugar é um deserto. Adicione-se a isso o fato do período vegetativo ser curto. Dura normalmente de 60 a 90 dias, com a possível queda de neve o ano todo. Se o inverno é muito longo, ou se a neve é tão grossa que os animais não conseguem chegar à vegetação que fica embaixo, mesmo uma reserva saudável de gordura pode não ser suficiente para manter a cabra viva. Esta cabra das Montanhas Rochosas tem sorte de poder aproveitar este banquete de primavera. Ela está atrás de algumas flores silvestres que crescem no solo rochoso e seco. As cabras não são difíceis de satisfazer. Elas irão comer tudo que puderem, sempre que puderem. Musgos e plantas suculentas são itens populares. Essas plantas crescem melhor nestes picos, porque são baixas, protegidas do vento e com folhas grossas especialmente desenvolvidas para aguentarem a umidade, ao limitarem a circulação de ar e a evaporação. No topo da montanha, um rebanho de carneiros selvagens também encontrou um pouco de comida. Os carneiros selvagens desenvolveram um sistema digestivo criado para absorver o máximo de nutrientes possível. São animais de pasto, assim como as vacas, e têm um estômago dividido em 4 câmeras para comerem o que estiver disponível. Quando não estão pastando, estão mastigando a comida regurgitada, ou seja, ruminando, antes de finalmente engoli-la. Isso os ajuda a absorver mais nutrientes e água de sua refeição. Mas mesmo com o estômago dividido em 4 câmeras para melhorar a digestão, esta família de carneiros consegue absorver poucos nutrientes. E nenhum deles gosta de dividir. É um depósito salgado. Um depósito mineral que cresce naturalmente e está coberto de nutrientes como sódio, cálcio, ferro e zinco. Elementos importantes para o crescimento de ossos e músculos. Estes animais são conhecidos por viajarem longas distâncias para encontrarem estes depósitos minerais, principalmente depois de um longo inverno passado quase sem comida. Cientistas acreditam que o sal fornece benefícios nutricionais e também alivia qualquer desconforto estomacal, evitando o vômito que pode ocorrer depois de comer tanto pasto na primavera.
Quando o lar é um lugar onde a oferta de alimentos é imprevisível, os carneiros selvagens sabem que não podem desperdiçar nada. Os carneiros machos precisam de comida para que seus chifres possam crescer. Seus chifres contam a história de sua vida. E é uma história de muita comida e de fome. As fêmeas dão à luz durante a primavera, mas os machos jovens precisam sobreviver ao primeiro inverno antes de começar a desenvolver seus impressionantes chifres. Já que o desenvolvimento dos chifres consome muita energia, os machos os desenvolvem durante o verão, quando tem muito pasto, sementes e plantas para comer. Então, durante o inverno, quando a comida é escassa e eles precisam economizar energia, seus chifres param de crescer. Isso deixa uma marca nos padrões de crescimento, como as marcas de anéis deixadas em uma árvore, tornando fácil para os cientistas definirem a idade do carneiro selvagem macho. A idade da fêmea é um mistério. Seus chifres são pequenos e não passam pelos períodos anuais de crescimento acelerado. Já que os enormes chifres dos carneiros nascem para atrair uma fêmea, ela simplesmente não precisa desperdiçar energia desenvolvendo os seus. Ela também é menor que os machos da espécie. Tem a metade do seu tamanho. E não perde tempo brigando, portanto, precisa de menos energia. Talvez por causa disso, ela viva mais que os machos de sua espécie, com um tempo de vida de cerca de 14 anos, ao invés de 12. Este enorme alce macho está aproveitando toda a comida que está desabrochando. Ao contrário dos carneiros e das cabras, o alce rapidamente desce a montanha assim que os ventos do inverno começam a soprar. Ele passa o inverno longe da montanha, no vale, se alimentando de suber e se protegendo das condições tempestuosas do alto. Mas agora, que a primavera está se transformando em verão, ele está entrando na floresta, passando pela linha do bosque, para saborear o pasto da montanha. Ele irá explorar até chegar ao ecossistema alpino à medida que o solo permitir. Mais de 2.000 alces vivem aqui, no Parque Provincial High of the Rockies. O vale está lotado. Portanto, chegar o mais alto possível dá a esse macho uma vantagem sobre o resto da manada. Ele poderá chegar até a comida primeiro, sem nenhuma competição direta de outro alce. E seus predadores são poucos e estão longe daqui.
Coiotes e lobos eventualmente chegarão aqui em cima, mas eles preferem caçar lá embaixo na montanha, onde conseguem se esconder entre as árvores. O alce consegue lidar com alturas que podem chegar até 3.800 metros acima do nível do mar e com a maior parte dos tipos de solo, desde que haja comida suficiente quando chegarem lá. O alce tem diversos picos para escolher. Dentro do parque, existem 26 montanhas com picos que chegam a mais de 3.000 metros de altura. Tudo em uma área que é só um pouco menor que a cidade de Chicago. O maior pico, o Monte Joffre, tem uma altura de 3.500 metros. A essa altura, as pessoas sofrem com o mal da montanha, mas o alce consegue lidar com essa altura muito bem. Isso acontece em parte porque eles se adaptaram ao ar rarefeito. À medida que os picos vão ficando cada vez mais altos, o ar vai ficando cada vez mais rarefeito, conservando menos oxigênio. Isso significa que cada inspiração a essa altura traz 60% do oxigênio contido ao nível do mar. Os animais das montanhas se adaptaram com pulmões maiores e mais hemácias que carregam oxigênio pelo corpo. O ar rarefeito também significa que os raios ultravioletas são mais fortes. Portanto, essa pelagem grossa funciona também como protetor solar. Mas isso não significa que a altitude não seja uma ameaça. Nessas montanhas, o perigo mais constante é a gravidade. Um simples passo em falso e tudo acaba para uma vida que vive nos picos íngremes daqui. A 3.959 metros de altura, o Monte Hobson é a montanha mais alta das montanhas rochosas canadenses. Não é o mais alto acima do nível do mar, mas o Hobson tem a maior altimetria a partir da base, aqui no Lago Berg até o cume. É incrivelmente íngreme e afiado, e é intimidador até para os alpinistas mais experientes. O Hobson é chamado de o Grande Pavor Branco, e faz jus ao seu apelido. Com 3.000 metros de uma subida totalmente vertical, é considerado um dos picos mais difíceis de escalar na América do Norte. 10% dos alpinistas conseguem chegar ao topo. O Monte Everest tem o dobro da altura do Hobson e é a montanha mais alta do mundo, mas é um monstro mais fácil de domar, com 50% dos alpinistas conquistando o seu pico. Claramente, as pessoas não evoluíram escalando estas encostas. Mas outros animais, sim. Como essa fêmea de carneiro selvagem, agora perdendo sua pelagem de inverno. E ela não está sozinha. Há 42 espécies de mamíferos e 182 tipos de aves vivendo no parque ao redor do Monte Hobson. À medida que a elevação muda, o ecossistema também muda, e os animais que vivem aqui também. Da cicuta de cedro encontrada nos vales da planície, até a tundra da montanha lá no alto.
E aqui, podemos encontrar os esperados habitantes vivendo lado a lado, carneiros selvagens e as cabras das montanhas rochosas. Mas só porque eles se desenvolveram para ficar aqui, não significa que podem ignorar as leis da gravidade. Avalanches e deslizamentos de pedra podem derrubar o mais ágil dos animais. De fato, essa é uma das principais causas da mortalidade da população na montanha. O ponto-chave para sobreviver aqui é se manter de pé em primeiro lugar. Mas estes carneiros selvagens não parecem preocupados. Estão correndo bem na margem da montanha, com rochas se soltando embaixo de suas patas. Eles vão subindo, correndo até lá em cima em um local muito estável. Seria aqui onde uma pessoa cuidaria de cada passo que desce. Mas para este grupo de filhotes e fêmeas, esta é apenas uma típica corrida matinal. Para estes filhotes, é hora de brincar nessas rochas afiadas. Eles só têm algumas semanas de vida, porém já sabem andar por estas encostas. São independentes, curiosos e brincalhões, como a maioria das crianças. Exceto que a maioria das crianças não brinca a milhares de metros de altura em uma vertente íngreme. E a mamãe? Ela decidiu que era hora de se deitar e tirar um cochilo. Os carneiros selvagens têm toda a razão de estarem despreocupados. Seu corpo compacto e muscular lhes dá um baixo centro gravitacional perto de seus cascos, para manter o controle máximo nas bordas. Os carneiros podem até sustentar todo o seu peso em uma só pata com facilidade. Seus cascos externos são unhas modificadas ao redor de uma almofada flexível, o que significa que podem pular grandes distâncias equivalentes a 3 vezes o seu comprimento e se segurar em cristas de rochas da largura de um dedão humano. É um feito impressionante. Mas as cabras das montanhas rochosas escalam os penhascos ainda mais rápido. As cabras das montanhas rochosas conseguem escalar o equivalente à altura do Empire State Building em apenas 20 minutos. Tudo isso enquanto estão agarradas a superfícies praticamente verticais. Mesmo neste ambiente, os quadrúpedes têm uma vantagem. Suas patas têm cascos separados específicos, que lhes permitem alargar seus dedos de forma independente para se agarrarem a minúsculas bordas. Elas também têm uma almofada flexível e áspera por baixo, que pode se dobrar e flexionar para se agarrar a qualquer irregularidade no solo. Essa almofada é envolta pela mesma queratina dura de seus cascos, o que lhes dá força para suportar seu próprio peso com uma pata. Seus poderosos músculos dos ombros também fazem movimentos pesados, ajudando a cabra a se impulsionar para frente com facilidade e se manter equilibrada quando desce. Elas também podem pular até 3,5 metros de altura para chegarem aonde precisam chegar.
Todos os animais que vivem nessa região remota têm se adaptado para poderem sobreviver. Eles também se adaptaram socialmente, mas de diferentes maneiras. Para os animais pequenos, trabalhar em equipe é normalmente necessário para poderem sobreviver aqui em cima. Esta marmota acabou de sair da hibernação, mas já está se preparando para o próximo inverno, caçando o máximo de comida que pode encontrar. Como o maior esquilo terrestre da América do Norte, ele precisa dobrar o seu peso nos próximos poucos meses. Quando as folhas começam a secar pelo frio, ela irá para debaixo da terra, bem longe da neve, para hibernar por até 8 meses. Comer não é um esporte em equipe, mas permanecer vivo é. Estes roedores são conhecidos como assobiadores, por causa de seus chamados extremamente agudos. Quando um predador se aproxima, elas emitem um som alto de assobio. Assim, qualquer marmota que estiver por perto saberá que precisa se proteger. Enquanto isso, na encosta, esta pica americana não quer ser incomodada, mas ela também precisa encontrar comida. Ela é incrivelmente territorial com a sua toca, e por uma boa razão. Ela passará o verão todo estocando-a com comida. As picas não dormem durante o inverno, mas se escondem durante a estação, abrigadas em tocas entre as rochas, para que a sua despensa seja suficiente para ela passar todo o inverno. Ladrões não são tolerados aqui, e as picas afastarão os seus vizinhos para proteger a sua despensa. Mas ela não quer que eles vão para longe. Talvez não queiram alimentar seus vizinhos, mas também não querem alimentar seus predadores. Portanto, elas trabalham juntas, agem como um grupo de alerta, caso uma doninha ou um coiote se aproximar. As picas irão chamar e cantar para alertar uma a outra sobre o perigo que se aproxima. Assim elas poderão agir. Afinal de contas, evitar predadores é o motivo principal para que estes animais estejam aqui em cima. O carneiro selvagem é conhecido por ser um dos mamíferos de cascos mais sociais de todos. Apesar de seus grupos sociais enfrentarem conflitos muito visíveis. Os machos interagem com as fêmeas somente no outono, quando é a época de acasalamento. No restante do ano, eles vivem em grupos de solteiros. O macho do carneiro selvagem tem crânios grandes e grossos, que são muito úteis sempre que precisam se impor. Porém, esta cabeçada é, na verdade, um sinal de respeito. Este carneiro com a cabeça inclinada é o macho dominante. Este subordinado está passando seu odor nos chifres do dominante através de glândulas especiais que ficam perto dos olhos. Esse odor os une como amigos dentro do rebanho. Mas quando há alguma disputa grande para acalmar, ou quando há uma fêmea para impressionar, os carneiros fazem jus ao seu nome. Eles são os maiores carneiros selvagens na América do Norte. Chegam a pesar até 130 quilos. Os carneiros irão lutar um com o outro durante horas, e a corrida para se chocarem às vezes pode ser tão rápido que chega a 64 km por hora.
Esses golpes podem gerar uma força 60 vezes maior que a que seria necessária para quebrar um crânio humano. Mas as suas cabeças conseguem aguentar o golpe. Seus crânios têm uma dupla camada e são feitos como uma colmeia, com estruturas ósseas e tendões grossos que ligam a cabeça à espinha, protegendo seu cérebro durante uma luta. Aqui não há concussões. Seus chifres enormes se curvam ao redor da cabeça. Alguns crescem tanto quanto uma roda de bicicleta. Com chifres pesando mais de 14 quilos, estes animais precisam de músculos do pescoço incrivelmente fortes para poderem manter a sua cabeça erguida. Isso é mais que o peso combinado de todos os ossos do seu corpo. O carneiro selvagem normalmente vive seguindo a regra que diz que quanto maior o chifre, mais importante o carneiro. Mas quando há um desafio pela dominância, golpear o crânio um do outro resolve qualquer disputa. Quando a autoridade é decidida, a luta para, e os solteiros voltam a agir amigavelmente. Apesar de sua forma um tanto bruta, os carneiros têm uma estrutura social bem forte, formando coalizões e relacionamentos dentro do rebanho. Assim como acontece com amigos de longa data, eles brigam de vez em quando e depois voltam a ser melhores amigos. Felizmente, as grandes brigas se limitam à temporada de acasalamento. As cabras das montanhas rochosas são bem menos clementes. Em média, as cabras das montanhas rochosas entram em confronto a cada 15 minutos. E as brigas também não se limitam à temporada de acasalamento. Elas são uma constante o ano todo. As cabras ficam agressivas e territoriais com qualquer cabra que possa interferir com a sua rotina diária, usando seus chifres pequenos e pontudos para se defenderem. Estes chifres revelam que as cabras das montanhas rochosas vivem um tipo de mentira. Elas não são realmente cabras. O seu gênero, Oreanus, significa carneiro das montanhas em latim. Mas elas também não são ovelhas. Mesmo que as cabras das montanhas rochosas tenham características de uma cabra, elas são mais um cruzamento entre uma cabra e um antílope. Na verdade, elas estão mais relacionadas com o boi almiscarado do que com as cabras e as ovelhas. A principal diferença está em seus chifres. Eles são menores, mais finos e mais pontiagudos que os chifres de uma cabra de verdade. Eles funcionam como duas adagas afiadas e enfiadas no seu crânio maciço. E ajudam esses animais geniosos a se defenderem de predadores, e até mesmo de outras cabras que sejam risco para eles, rasgando o estômago de qualquer possível inimigo. Tanto as fêmeas quanto os machos possuem esses chifres pontudos, mas as cabras das montanhas rochosas não se misturam tanto. Os machos ou ficam sozinhos ou se unem a um pequeno grupo de solteiros. Este aqui está indo em direção ao cume da montanha. Ainda consegue ser observado pelo rebanho principal, mas está longe o suficiente para aproveitar toda essa comida sozinho. Estas fêmeas e suas crias fazem parte de um rebanho berçário, com uma hierarquia muito estrita, baseada na idade. A fêmea mais velha comanda o show. As babás não têm muita paciência,
mas precisam da segurança de um grupo para ajudá-las a ficarem de olho em possíveis predadores que possam ir atrás dos seus filhotes. Este filhote nasceu há apenas um mês, no alto das rochas, para ficar protegido dos predadores e também para evitar que outras cabras tirassem o seu lugar de dentro do grupo. Com 2 dias de vida, já estava em pé e firme o bastante para escalar as encostas ao lado da mãe. Sua mãe está atenta, mas não hesitará em entregá-lo a um predador caso a sua vida esteja em risco. A lealdade não é uma característica comum entre as cabras das montanhas rochosas. O próprio rebanho não permanece unido. Há 2 semanas, essa babá fazia parte de um grupo completamente diferente, mas hoje ela está se alimentando em outra parte da montanha. Isso também faz parte da sua estratégia de sobrevivência. Ela se alimenta e viaja de modo imprevisível para despistar possíveis predadores que possam estar caçando. E ela não gosta de dividir o seu local favorito para comer. Quando a comida é escassa, as cabras das montanhas rochosas precisam se unir, o que leva a mais brigas por direitos de se alimentar. E nesta sociedade hierárquica, os filhotes são os que mais correm riscos. A sorte não está do lado deste pequeno. Ele só tem 40% de chance de sobreviver ao seu primeiro ano de vida. E só 50% de chance de sobreviver ao seu segundo ano de vida. Essas montanhas já testemunharam milhões de anos de mudanças na vida selvagem. As antigas partes das ladeiras contêm fósseis que datam de 1,7 bilhão de anos. Naquela época, a rocha que forma essas montanhas estava muito mais próximo do nível do mar, com alguns tipos de rochas, como o calcário, até mesmo surgindo do fundo do mar. À medida que as placas tectônicas foram se movendo com o tempo, a Terra foi se unindo, forçando quantidades enormes de rochas se despedaçarem e deslizarem sobre blocos adjacentes. O Castle Mountain, com seu topo plano e muralha imponente, está localizado na parte superior da falha do Castle Mountain no Parque Nacional Banff. A muralha frontal do cume parece uma fortaleza enorme e impenetrável, de 3.000 metros de altura. O topo da montanha é feito de camadas de calcário sedimentar e xisto metamórfico. Quando essas falhas começaram a acontecer, esta rocha antiga foi violentamente impulsionada em direção às rochas mais novas, localizadas na base da montanha, criando uma anomalia geológica. Nas sobreposições sedimentares, uma nova rocha normalmente se coloca em cima da rocha antiga, não o contrário. Porém, essas falhas características fazem parte do que torna as rochas únicas. As camadas mais duras no Castle Mountain resistiram à erosão melhor do que as camadas menos duras, resultando nesta grande fachada recortada. Esta é uma terra majestosa, livre e inóspita. Mesmo assim, continua sendo um lar. Sobreviver aqui é calcular riscos. Os animais enfrentam o frio, o vento
e a possibilidade de queda. Porque tudo isso são ameaças muito mais previsíveis que os caçadores que vivem na parte inferior da montanha. Lobos, coiotes e onças pardas normalmente estão à caça de um delicioso carneiro selvagem. Mas esses predadores não conseguem vencer essas encostas escorregadias. Acima da linha do bosque, não há onde se esconder, o que é essencial para qualquer caçador à espreita. E a neve macia na margem dos blocos de neve forma um fosso que a maioria dos animais não consegue cruzar facilmente. O esforço exigido para conseguir uma refeição aqui raramente vale o risco para a maioria dos predadores. A vida aqui em cima das montanhas pode não ser para todos. Mas para os animais que vivem nas rochosas, as montanhas são o guarda-costas perfeito. Eles se adaptaram a viver aqui porque aqui é onde se sentem mais seguros. Dentro de uma fortaleza feita pela Mãe Natureza.